Fala galera, estamos juntos de novo e a gente vai nesse vídeo agora dar uma sequência às nossas dicas sobre taxas. No primeiro vídeo eu lembrei a vocês que a taxa é um instrumento que existe para corrigir a imperfeição no uso do dinheiro que foi arrecadado com impostos, aquele uso singularizado do capital coletivo, a taxa ligada à ideia da justiça retributiva. Galera, perguntas de prova. Quantas modalidades de taxas nós adotamos? 2. Taxas de polícia e taxas de serviços. Podem indagar vocês qual é o fato que gera a obrigação de alguém pagar uma taxa? Qual é o fato gerador do dever de pagar a taxa? O fato que gera a relação jurídica obrigacional tributária entre o Estado e o sujeito passivo. Gente, primeiro detalhe é que nas taxas, ao contrário do que ocorre nos impostos, quem pratica o fato típico é o Estado, é a administração pública. O fato que concretiza, que materializa a hipótese de incidência para que incida a norma do tributo taxa, quem pratica esse fato, quem realiza a conduta é a administração pública. O fato que gera a obrigação de pagar a taxa de polícia é o exercício pela administração do poder de polícia. O exercício regular do poder de polícia é o fato gerador da obrigação de pagar uma taxa de polícia. E a taxa de serviço? O fato que gera o direito de o Estado cobrar a taxa de serviço é a administração pública colocar à disposição daquele grupo de pessoas o serviço público específico e divisível. O serviço público específico e divisível. O fato gerador do dever de pagar uma taxa de serviço é a conduta da administração de colocar esse serviço à sua disposição. A administração efetivamente prestar esse serviço. Ora, é evidente que quando a administração concretiza o oferecimento do serviço, é irrelevante se você vai usar o serviço efetivamente ou vai se contentar em ser aquele a quem o serviço foi oferecido. Você teve o potencial do uso, mas você não quis usar. É irrelevante se você é um usuário efetivo ou um usuário potencial. Tanto no uso efetivo do serviço, você se valeu do serviço, você usou de fato, como no uso potencial, você não usou, mas o serviço foi colocado à sua disposição. Ocorreu a colocação do serviço à sua disposição? Esse serviço foi prestado pela administração, ainda que você não use efetivamente, que você seja um mero usuário potencial. Cabe o ato de taxação. Veja, no exemplo, taxa de coleta de lixo domiciliar. Basta que o município coloque o caminhão do lixo na sua rua, oferecendo a coleta do lixo. O caminhão passou na sua rua e fez assim, ó, pem, pem, tem lixo aí? Isso já gera a sua obrigação de pagar a taxa. Ainda que você não bote o saquinho de lixo na rua. Você não paga a taxa porque você usa efetivamente o serviço. Você paga para retribuir à administração o que ela gasta para lhe oferecer o uso do serviço. Você está pagando para retribuir o custo da disponibilização do serviço. Então, seja você um usuário efetivo ou um usuário potencial, você vai pagar do mesmo jeito, porque o serviço lhe foi oferecido. Então, o seu uso efetivo ou uso potencial é irrelevante. Isso é uma mera consequência de o serviço ter sido prestado pela administração, ter sido, de fato, colocado à sua disposição. Então, fato gerador da taxa é uma conduta da administração pública, diferente dos impostos. Imposto de renda, qual é o fato gerador? Você oferir renda. ISS, você prestar serviço. ICM, do ICMS, você como agente, empresário, contribuinte habitual do ICM, você como fornecedor, você realizar a operação de circulação econômica da mercadoria. No imposto, quem pratica o fato gerador é o próprio sujeito passivo. É o normal, inclusive. Nas taxas, não. Nas taxas, quem pratica o fato gerador é a administração. O fato gerador é uma conduta da administração. Ora, a prestação do serviço público específico e divisível, o serviço público tem que ser essas duas características, ser específico, ser identificável, visível, destacável, você sabe qual é o serviço. Exemplo, não poderia se querer cobrar uma taxa por serviços gerais. Especifique qual é o serviço. Tratamento de esgoto, coleta de lixo domiciliar, especifique o serviço. E divisível. Divisível. Não é para todo mundo do povo. É para um grupo de pessoas do povo e você consegue ver cada uma individualmente. Cada uma detectada individualmente, vai poder usar individualmente. Você sabe quem é quem e não é para todo mundo ao mesmo tempo. Tem uma divisibilidade da sociedade. O serviço é para alguns e não para todos. Diferente de serviços como segurança pública e iluminação pública, que são serviços indivisíveis. O serviço é oferecido a toda a população indistintamente. Não é para uns e não para outros.
Então, qual é o fato gerador da taxa de polícia? O exercício do poder de polícia ou a colocação de um serviço público específico e divisível à disposição. Esse serviço ser colocado à disposição, será efetivamente prestado. De quem é a competência para cobrar uma taxa? A competência comum dos 4 entes federativos. Competência comum dos 4 entes federativos. Tanto União, como Estados-membros, como Distrito Federal, como municípios, se cai na prova, marca sem medo. Os 4 entes podem cobrar taxas. É evidente que, quanto ao poder de polícia, qualquer dos 4 exerce, os 4 podem cobrar taxas de polícia sempre que estiverem exercendo o poder de polícia. Faz-se a lei, princípio da legalidade, se institui a taxa e você passa a cobrar a taxa daquelas pessoas que deram causa ao poder de polícia e que você, de fato, fiscalizou. Ora, e na taxa de serviço? Todos os 4 entes prestam, gente, serviços públicos específicos e divisíveis. Os 4 podem cobrar. É lógico que por uma interferência do aprendizado que a gente traz das aulas de direito administrativo, sabemos que cada serviço público, ele ora se insere numa competência comum dos 4 entes, ora por ser um serviço de interesse meramente local, quem executa é o município, ora por ser um serviço que foi avocado para a competência federal, só quem presta é a União. Então, há sim uma interferência que vem das regras constitucionais de partilha da titularização do dever de prestar serviços públicos. De novo, as regras constitucionais que organizam as competências administrativas, que partilham a titularidade que cada ente tem sobre os seus serviços, o dever de prestar serviços. É claro que isso interfere no direito tributário. Se é o município quem tem o dever de prestar coleta de lixo domiciliar, quem vai cobrar taxa de coleta de lixo domiciliar é o município. Se a União incumbe fiscalizar e proteger o meio ambiente, é a União que vai cobrar a taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA. Portanto, as taxas, tanto de polícia como de serviços, são tributos de competência comum. Os 4 entes instituem. Mas nas taxas de serviço, você vai sempre se lembrar que cada ente vai cobrar uma taxa de serviço relativamente ao serviço público específico e divisível que ele tem o dever de prestar, de acordo com as regras constitucionais de partilha das competências administrativas. Bom, galera, qual é a lei que institui as taxas? A lei que institui as taxas é a lei ordinária, lei comum. Eu não tenho na Constituição nenhuma exigência, nenhuma ressalva para que se use a lei complementar para instituir taxa. Então, não é necessário aprovar o projeto de lei com quórum de maioria absoluta. Lei ordinária institui as taxas, basta uma lei ordinária. Havendo relevância e urgência comprovada, pode haver uso de medida provisória? Pode. Não há nenhuma proibição de se usar medida provisória em matéria tributária. Recorde-se que só não cabe medida provisória nos tributos de lei complementar. E não porque se fala de tributos, e sim porque se fala de lei complementar. É incompatível medida provisória com lei complementar, mas não é incompatível medida provisória com tributo. Nesse viés, havendo relevância e urgência, nenhum óbice a que possa a administração instituir, por medida provisória, advinda do alto escalão do Poder Executivo, uma taxa. Então, taxa-se que por lei ordinária e, eventualmente, pode vir por via de medida provisória. Qual o tipo de lançamento? Galera, em regra, a taxa é um daqueles raros tributos que ficam na regra do lançamento de ofício. Excepcionalmente, isso aí já é uma coisa bem moderna, você em regra não vai encontrar o que eu vou dizer nos livros. Isso aqui é uma evolução da jurisprudência, análise de caso concreto. Excepcionalmente, a taxa pode ser lançada por homologação. 99% das taxas se lançam de ofício. Entretanto, em casos excepcionais, a administração pode, através de lei, o poder legislativo faz a lei, determinar que o fiscalizado, por exemplo, na taxa de polícia, que o sujeito passivo tem até o determinado dia para pagar aquela taxa num valor pré-estipulado na própria lei. E ele vai ter que fazer o pagamento antecipado e a administração depois, né, confere isso, o lançamento por homologação. A evolução, gente, da relação administração pública com o direito tributário é uma evolução dinâmica, mutante. O direito tributário tem que se adequar às carências da administração pública, que passa por transtornos, por complexidade face à mutação social. Hoje, um dos grandes desafios da administração é conseguir arrecadar o tributo com rapidez. As despesas são inchadas, existe a falência da administração, o desvio de dinheiro, então a administração tem que arrecadar. E a gente sabe que o lançamento por homologação, se por um lado ele é ruim, porque ele faz com que o administrado, que é leigo, tenha que interpretar a lei e pagar, por outro lado, ele faz o dinheiro entrar rápido. Eu não torno a arrecadação dependente de um lançamento de ofício. Então, hoje, o que a gente começa a visualizar são as leis determinando que certos tributos, que nunca foram antigamente lançáveis por homologação, se lancem por homologação, para obrigar o sujeito passivo ao dever do pagamento antecipado. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, gente, no recurso especial de Santa Catarina, julgado na segunda turma, o bom ministro Hernan Benjamin, no RESP 1.241.735,
241735, julgamento no dia 26 de abril de 2011. Isso foi publicado em 4 de maio de 2011. O STJ agora, em maio de 2011, publicando esse recurso especial que subiu por Santa Catarina, homologou. A taxa de controle e fiscalização ambiental, ela é lançável por homologação. Nenhum problema em a lei determinar que o administrado, o dono da empresa ali que atua com o potencial de prejudicar o meio ambiente, aquela indústria potencialmente poluidora, quando fiscalizada pelo IBAMA, em nome ali do interesse da União, que ela tem que fazer o pagamento antecipado. Então, excepcionalmente, uma taxa pode ser lançável por homologação. O exemplo que, se cair na sua prova, deve ser o da prova, é o da TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Mas, salvo raras exceções, já evoluindo para a modernidade do direito tributário prático de hoje, a taxa ainda é um tributo que, como regra, se lança de ofício. Essa é a regra e é o gabarito de prova em regra. Tá legal? Então, eu falei para você aqui nessa segunda parte de taxas sobre competência comum, lei ordinária, fato gerador é uma conduta do Estado e o lançamento em regra de ofício. Excepcionalmente, lançamento por homologação. Joga aqui, Lucas, esse quadro para minha galera, que no último vídeo de taxas eu vou falar de base de cálculo e das 5 súmulas do Supremo sobre o tema. Aproxima aqui embaixo para mim. O meu amigo vai dar um close em casa nisso aqui. Ele vai ver que a competência comum, a lei instituidora é a lei ordinária, asterisco, medida provisória, ok, tendo relevância e urgência, ok, lançamento, regra de ofício, exceção, homologação. Bom, fato gerador é uma conduta estatal, a conduta do Estado. Aqui eu busquei a abreviação, abre um pouquinho mais, EPP, exercício do poder de polícia, ou PSPED, prestação do serviço público específico e divisível. No próximo vídeo, a gente fala sobre base de cálculo e sobre as súmulas e encerramos nosso bate-papo de taxas. Te aguardo, um beijo no seu coração, estuda com garra. Eu quero você fazendo a segunda fase de tributário comigo. Na primeira você vai passar, eu tenho certeza, com a mão para o céu, com o pé nas costas, você vai passar gabaritando o tributário. Beijo no seu coração.